Bom dia, eu quero trazer para vocês, nessa live, algumas dicas que a gente tem passado para os nossos autores, para os nossos escritores, como escrever um livro. Realmente é um trabalho árduo, mas ele pode se tornar um pouco mais fácil quando você tem essas dicas que vão ajudar você a escrever o seu primeiro livro. E para essa conversa, né, e passarmos essas dicas, nós convidamos um dos autores que pertence à Descoberta Editora, o pastor William José Gomes. Ele é autor de alguns livros aqui da Descoberta: A Arte da Pregação, Confins da Terra, Que Lugar é Esse? Então, o William já tem tido algumas experiências na área de publicação, e hoje nós vamos trocar algumas ideias aqui, o que fazer, né, para facilitar a publicação do seu livro. Há aquele ditado já conhecido de muitos, né, que 3 coisas a pessoa precisa fazer antes de morrer. Uma delas é escrever um livro. Escrever um livro. E plantar uma árvore, e a outra, William, você lembra? Fazer um filho. Ter um filho, né? Fazer um filho e escrever um livro. Exatamente. E dizem os africanos, o William sabe mais do que isso, porque ele já morou lá em Angola por 2 anos, que não se escreve livros antes dos 30 anos de idade. Verdade. Bom, lá se faz muito pouco antes dos 30 anos. Exatamente, porque somente depois dos 30 é que você começa a ter as suas opiniões mais formadas. Maturidade. Mas é claro que isso tem as suas exceções. Há excelentes autores com seus 18, 17, 20 anos, mas na grande maioria, de fato, o bom livro vem com a experiência. William, eu selecionei aqui pelo menos 5 pontos para a gente tratar hoje sobre dicas, né, para facilitar escrever um livro. E em cima dessas dicas eu queria te ouvir. Nós vamos fazer um vídeo muito breve, mas pequenas dicas, como foi a sua experiência. A primeira dica que eu dou é você escolher um tema, um assunto que você domina, né, que faça parte da sua experiência de vida. Pode ser uma biografia, um testemunho, um assunto técnico, algo que você realmente conheça profundamente. Esse é o ideal. Sim, sim. Nessa primeira dica, qual foi a sua experiência, William, ao escrever um dos seus livros, ou todos os seus livros? Realmente foi o que eu fiz, né? O primeiro livro, que foi o Confins da Terra, Que Lugar é Esse? Ele partiu da minha tese de graduação em teologia, né? Então, eu pesquisava sobre isso já há algum tempo, e depois eu peguei a minha tese e dei uma reformulada, eu pesquisei um pouco mais, então já era um assunto que eu dominava. E também com o livro de pregação, a Arte da Pregação, foi a mesma coisa. Eu já era professor de homilética quando eu morava em Curitiba, e já tinha dado aula por muito tempo, e foi até uma experiência interessante, porque eu peguei todo o material que eu acumulei de aulas por quase 10 anos dando aulas de homilética, e eu transformei o material num livro, né? E eu já tentei escrever livro de assunto que eu não dominava, e sinceramente não foi para frente, não. É complicado. O trabalho é muito... A gente que não vive disso, né, que faz do livro um sonho, é muito complicado. Eu recomendo mesmo, a minha experiência é bem isso aí. Fale daquilo que você domina, principalmente nos primeiros livros. Depois você pega o jeito e aí vai para frente, né? Mas se fala daquilo que é a tua vivência, é essencial. É interessante que nós estamos com a Descoberta há 22 anos, né? E nesses 22 anos eu mesmo já tentei esboçar e escrever alguns livros, e até hoje não escrevi nenhum, porque exatamente o meu papel nesses anos é ensinar as pessoas a escrever, né? A facilitar as pessoas a publicar os seus livros. Talvez esse vai ser o meu livro, né? Como escrever um livro. Como escrever um livro, exatamente. E com 22 anos de trabalho, de experiência, já tenho algumas informações bem importantes para passar
os futuros escritores. Uma segunda dica que eu tenho dado para as pessoas é colocar no papel o que tem na sua cabeça. Algumas pessoas vêm me procurar aqui na editora, eu queria escrever um livro, estou pensando nisso. Falo, olha, faz o seguinte, volta para sua casa, para o seu escritório, põe no papel Escreva. O que você quer escrever, né? Por exemplo, o que é que você quer escrever? Eu quero escrever sobre tal assunto. E aí parte da primeira dica, se é um assunto que você domina. Dentro disso, eu pergunto para a pessoa também, para quem você quer escrever? Você quer escrever para criança, você quer escrever para adolescente, você quer escrever para adultos, para idosos, para o povo brasileiro, para o mundo todo, enfim. Você tem que ter em mente para quem você está escrevendo. Né? Uma boa dica. Sim. Quando a gente vai fazer faculdade, a gente tem que escrever o TCC ou a tese, né, para quem faz mestrado e doutorado, a gente tem que fazer aquele projeto, né? Eu acho que para o livro você tem que fazer a mesma coisa. Sim, talvez uma maneira mais simples, né? Uma maneira mais simples, mas... Porque uma coisa que eu aprendi escrevendo é que você começa a escrever sobre um assunto e começa a surgir um monte de outros assuntos na sua cabeça. E se você não tiver na sua cabeça um projeto que você quer, você faz uma coxa de retalhos e perde o foco. Verdade. Né? Então, um projeto, isso que você está falando, né? O que você quer escrever, para quem você quer escrever, e o importante, qual é o objetivo que você quer atingir com esse livro. Se você não tiver isso bem claro na sua mente, você faz uma porcaria, porque você atira para tudo quanto é lado e não atinge objetivo nenhum. Né? E quando você fala aí... meus livros, eu percebi que eu podia ter assuntos, isso aqui tudo é muito legal, mas era assunto para outro livro. Verdade. E quando você fala aí de fazer tipo de um projeto de pesquisa, igual numa faculdade, na verdade, para o autor é um projeto de pesquisa muito simplesinho, uma coisa que a gente fala, né, anotada no papel de pão, mas você precisa de um rascunho... Mesmo que você não escreva, mas você tem que ter isso claro na sua mente. Mas é bom escrever. Escrever é mais fácil, você pode recorrer. Não é? Exatamente. Porque é muito comum você se perder no meio do caminho. Na hora que você está escrevendo, você fala, peraí. Eu, por exemplo, tentei escrever uma vez um livro de história, um livro de ficção. Né? Mas eu não tinha as técnicas necessárias. No meio do caminho, eu já não sabia quem era quem, que personagem fazia o quê. Teve que matar todo mundo. Matar todo mundo e enterrar a história, exatamente. Verdade. Hoje eu já pesquisei sobre isso, ainda está nos meus planos aí, escrever um livro de ficção. Então, essa dica aí de você colocar no papel é importante, foi uma coisa simples, e que enquanto você está escrevendo, o papel está ali para você visualizar, opa, estou seguindo o roteiro, estou dentro disso. E também dentro dessa dica, né, que aí é fundamental, é o quando. Quando. Tem pessoas que começam a escrever o livro num milênio e termina no outro, como aconteceu recentemente. Tivemos a mudanças de milênio, né? Ou seja, não para nunca de escrever, né? Não para nunca. Eu tinha uma pessoa que falou assim, acho que eu vou parar, porque cada vez que eu mexo, eu altero. Eu falei, não mexe mais no seu livro, né? Escreve outro, né? E gaste o seu tempo escrevendo o segundo livro, ao invés desse que você está querendo mudar tantas coisas. Então, por exemplo, quando eu falo a respeito do quando, você tem que estipular uma data. Então, eu quero aprontar o livro até janeiro, fevereiro de 2021, onde eu vou levar o manuscrito para a editora, para eles fazerem avaliação e possível publicação. Então, essa questão de data é fundamental. Essa foi a grande dica que você me deu, lembra? Pelo livro, você me deu. Põe o livro lá. A hora que nós marcamos a data, aí o dia chegou. E é interessante porque você fala assim, eu quero escrever. Mas quer escrever, então escreva. Comece. Né? Exatamente. Aí você começou, agora você põe um dia para terminar. Eu tenho um amigo, né? Você também vai saber quem é esse amigo quando eu falar. Ele me mostrou um livro que ele tinha quando tinha umas 200 páginas. E eu falei, tá ótimo. Ele foi escrevendo, deu 3 livros. 600 páginas. Né? É verdade. Quando ele mostrou, eu falei, cara, é muito grande isso. Ninguém lê livro de 600 páginas de um autor desconhecido. Se você fosse aí um Tolkien da vida, um C.S. Lewis, ainda vai lá. Né? Sim. Eu tenho uma grande amiga da época
adolescência, juventude, ela era uma professora na nossa igreja, e recentemente eu estava acompanhando ele no Facebook, porque ela colocava algumas devocionais, e eu acompanhava as pessoas que iam escrevendo comentários no Facebook dela, todo mundo, olha que devocional maravilhosa, que palavra de Deus, que coisa fantástica. Aí eu peguei e escrevi para ela, eu falei, vou até citar o nome dela, porque pode ser citado, é Elma, né? Eu falei assim, Elma, o que você acha de a gente publicar esse material? Aliás, eu uso muito esse sistema, né, de às vezes conversar com algumas pessoas que eu vejo um material bom e precisa ser publicado. Aí ela falou assim, não, também tem interesse, vamos sim, vamos sim. Aí passou mais um tempo, cobrei ela de novo, não, olha, eu tenho a ideia, já estou com o material tudo pronto, vamos sim. Só que esse vamos sim nunca chegava. Aí um dia eu a chamei e falei assim, Elma, vamos fazer o seguinte, acho que era mais ou menos fevereiro, março, eu falei, eu quero esse material na minha caixa de mensagens, né, até dia 30 de agosto. Fechado? E ela aceitou o desafio e, de fato, ela mandou o material e publicamos um lindo livro, e hoje as pessoas estão usando o material dela, estão lendo, está sendo muito bem recebido. É isso aí, você tem que começar, e depois que você começou, você tem que botar uma data para terminar. Né? Então, você fala, eu quero escrever um livro, tá, quem quer, chega lá, mas tem que começar. Né? O segundo passo só vai depois que deu o primeiro. Né? Sem dúvida. William, a terceira dica que eu dou, principalmente para a pessoa que está escrevendo o seu primeiro livro, não queira fazer uma enciclopédia, como você acabou de falar do nosso amigo, né? Ele foi escrevendo, no final deu 3 livros, uma trilogia, se bem que o dele não era necessariamente o primeiro. Mas, para quem está escrevendo o seu primeiro, segundo livro, procure fazer um livro pequeno, né? Essa é uma dica muito importante, porque aí você consegue reunir todo o material que você precisa, com bom conteúdo, bem claro, e não fica uma coisa muito extensa. O cara não pode acreditar tudo que ele sabe num livro só, né? Tem que ter material para todos. Se você quer ser um autor famoso, né? Guarde para o volume 2, 3, 4. Tem que ter bala na agulha para depois. Né? Vai que o teu livro bomba, vira uma série, você tem que escrever o segundo. É verdade. Então, assim, escreva... Essa é uma tentação que a gente tem mesmo. Escrevendo, a tentação que vem para a gente é de querer fazer tudo que a gente sabe num livro só. Verdade. E você vê, fala, cara, isso está muito legal. Está legal, mas não cabe ali. Tá? Então, não pode ter medo de cortar. Né? É legal. Um dos fundadores da Descoberta Editora, nosso amigo, né, escritor também, Hans Udo Fuchs, quando ele estava na editora, eu perguntava assim, Hans, o que é um bom livro, né? E eu não tenho aqui, né? Eu tenho um aqui sim, mas ver se já passa um pouco. Ele falou assim, Eduardo, o bom livro é aquele que você coloca na mesa e ele para em pé sozinho. Aí eu tentei descobrir o que é o livro que põe em pé e ele para em pé sozinho, mas, assim, o livro ideal hoje é por volta de 90 a 140 páginas. Por quê? É uma quantidade de páginas suficiente para você colocar o assunto, o tema que você está escrevendo, dividindo em alguns capítulos. É um número suficiente para você despertar a curiosidade, o ensino, seja qual for o propósito do seu livro. E também é uma quantidade de páginas que não encarece tanto o material na hora de você mandar para a produção. Ele não fica um livro tão caro e acessível para que depois as pessoas possam comprar. Você imagina um livro, o frete, correio, imagina um livro aí que você apronta de 800 páginas, qual que vai ficar o custo para produzir um livro desse, mandar para o correio, o valor de capa final, então... O consumidor final, hoje em dia, você não encontra ninguém que lê livro de 800 páginas. Exatamente. A não ser que seja um livro técnico, alguma coisa assim, né, que a pessoa usa no estudo, livro para sentar e ler, é muito difícil você encontrar alguém lendo livros. Você tinha romance, né? Mas... Exato. A quinta e última dica, Will, que eu dou, depois, quem sabe, a gente faz mais alguns vídeos, dando outras dicas, falando um pouco mais sobre a produção literária. Esse é um assunto... O pessoal
curtir no YouTube e comentar, e quem sabe a gente faz uma segunda versão. Faça o seguinte, comente depois esse vídeo e coloque coisas que você gostaria que a gente trabalhasse, falasse sobre o assunto escrever livros. E quem sabe a gente pode preparar uma live, uma segunda versão trabalhando esses temas. Mas a quinta dica é o seguinte: após você ter feito esses pontos, escolhido o tema, colocado no papel, as suas ideias, um assunto que você domina, e escrever, determinar o tempo todo, é bom você colocar na mão de profissionais competentes que irão dar a qualidade final ao seu livro. Eu lamento demais quando chega em minhas mãos livro de amigos meus, não é o seu caso, William, porque você fez a coisa certa. E quando eu falo a coisa certa, não necessariamente tem que ser um livro feito pela Descoberta. Mas uma coisa profissional, né? Sim, mas uma editora que realmente tenha profissionalismo e ética, né? Conceitos verdadeiramente cristãos. Mas, então, chegam alguns livros na minha mão, mal diagramado, mal produzido, livros... E o custo que a pessoa teve para produzir foi o mesmo. Até hoje eu não vi desconto por má qualidade, né? Alguém dizendo assim, olha, faça o livro com a gente que nós damos desconto por má qualidade. Livro mal feito tem desconto. Não, todo mundo promete mundos e fundos, mas na hora de entrega um serviço de baixa qualidade. Então, procure, claro, nós da Descoberta estamos à disposição, mas procure uma boa editora que tenha uma boa produção gráfica, que tenha bons revisores. Hoje nós temos um sistema chamado Ghostwriter, em tradução significa escritor fantasma, que são para aquelas pessoas que têm a ideia, têm a história, têm tudo, mas não sabe muito discorrer o assunto, né? Então, o escritor fantasma, ele ajuda também essa pessoa Organiza o livro, né? a colocar de uma forma mais aceitável, exatamente, para as pessoas. Então, quando você terminar o seu material, procure profissionais competentes. Esse é o grande diferencial, é o que diferencia um livro amador de um profissional. Não é nem o conteúdo, é a apresentação. Eu já vi livros muito bons que não dá vontade nenhuma de ler, porque é um negócio muito amador. E já vi muito livro ruim que você corre para comprar porque é muito bem apresentado. Não é? Sem dúvida. E eu percebi, por exemplo, em Angola mesmo, tinha muito essa ideia de pessoal, eu vou fazer... E o mundo, na verdade, está dando um boom aí para autopublicação, né? O cara escreve, ele mesmo leva na gráfica, imprime, faz, mas não... Havia uma editora em Angola, na capital, que faz livros no Brasil, que é discípulo do Hans também, que abriu a editora aqui aí com você, e o cara faz livros caprichados, no mesmo estilo que a Descoberta. Obviamente, né, às vezes o profissionalismo tem preço. Né? O profissionalismo tem preço. Você não vai querer também comparar. Agora, para você fazer algo profissional tem preço. Agora, você pegar na sua mão um material profissional não tem preço. Dizer, verdade. A comparação é que... E o que mais dói na alma, William, muitas vezes é saber que a pessoa pagou o preço. Pagou, às vezes, o mesmo preço que poderia ter feito. Mesmo preço de um livro, e o chamado levou o gato por lebre, né? Uma grande coisa, e eu aprendi muito isso publicando meus livros com você, é que cada um tem que fazer aquilo que sabe. Né? Então, eu não posso, eu sei, eu consigo escrever. Aliás, tem alguns para te mandar aí. Mas eu sei escrever. Agora... Eu já ia te cobrar isso, porque está na hora de você fazer o teu novo livro. Um novo livro, né? Eu sei escrever. Agora, eu não sei fazer capa. Eu não sei apresentar. Quer dizer, eu faço aquilo que eu sei fazer e o que eu não sei, eu dou na mão de quem sabe. Né? Para que a coisa possa fluir e funcionar bem. Espero que logo nós estamos
nosso terceiro aí na descoberta. Mas é isso, então. Nós agradeço, viu, William, a tua participação aí com a gente, trazendo aí para os nossos leitores, nossos ouvintes, algumas dessas dicas, né? Qual foi a sua experiência? E a gente, quem sabe, volta em breve com mais algumas dicas de como escrever um livro. E se você tem alguma dúvida, alguma informação, escreva aí nos comentários, e à medida que a gente for vendo, a gente vai respondendo as suas perguntas. Deus abençoe a todos, e a Descoberta é uma editora a serviço do Reino.